Olá você, meu garotinho, minha garotinha. Tá chegando a hora. Acabando agosto, daqui pra frente vai muito, muito rápido. Vai valer a pena, hein? Estude, estude, estude. Não entre naquela leva de estudantes que ficam muito preocupados com o vestibular e não estudam. Eu sempre recomendo, pare de se preocupar e estude. Vá fazendo exercício. Só que o exercício que a gente faz como estudo é o que a gente pratica aqui com você. Eu faço o checklist de tudo. Por que que está errado? Tá certo? Ótimo. Perfeito. Agora eu tenho 4 alternativas erradas. Por que estão erradas? Você observou com Dom Jaime? Gente, estou falando da Guatemala. Dá uma paradinha, vai lá na internet, baixa alguma coisa sobre a Guatemala, dá uma passeada. Ah, mas lá tiveram os maias. Exatamente. Sim, os maias. Então vou lá dar uma lidinha sobre a história dos maias. Você vai alargando o seu espectro de conhecimento, porque quanto mais você souber, mais próxima a vaga está. Lá no dia da prova, você não tem que ter esse comportamento. No dia da prova é gincana. Você tem o compromisso de acertar mais que a sua concorrência. Então, escute bem como você faz essa prova. Na primeira lida, não se detenha. Tudo que representar dificuldade, põe lá a interrogação e deixe para analisar na segunda passada. Na primeira, você resolva tudo que é fácil, tudo que tem médio teor de conhecimento, porque você vai matar uma boa parte da prova aí. Depois você volta com o tempo e tranquilo, com a adrenalina já mais baixa, só para analisar as suas dúvidas. Tão importante quanto isso, lembre, você não está concorrendo para ver quem sai primeiro. Você está concorrendo por uma vaga. Então, que saia por último, mas que segure a vaga. Só que você tem que organizar o tempo, mais ou menos 1 hora. Ah, fiquei por último, ótimo. 1 hora antes de acabar, vou lá, passo todos os gabaritos que eu já tenho prontos e depois cada um que eu fizer, eu vou lá e marco o gabarito para não me atropelar na hora. Tá fechando o tempo e tem que passar todos os gabaritos. Não vai dar, você vai atrapalhar, você vai perder nota. Valeu? Assim, a gente pode começar a analisar nossas questões de hoje. Lembre que tão importante quanto treinar, tão importante quanto estudar, tão importante quanto o conhecimento é a sua capacidade de raciocínio, isso você só vai adquirir treinando, e é a organização do tempo. Portanto, há um conjunto de fatores que vão trabalhar para o seu sucesso. Última lembrança. Se ficar cansado, lembre da sua vaga. Lembre do prazer que você terá com uma boa nota nesse Enem. O prazer da tua conquista é muito maior do que a dor da tua caminhada. Então vale a pena. Ah, eu estou cansado. Estuda, cara, vai valer a pena. Agora são só 2 meses. Vamos lá para a questãozinha? O que é que nós temos aí? Temas abordados nessa aula. Consequências da falta de saneamento básico. Ó, caderno azul oficial do Enem 2012, questãozinha 52, e depois a biorremediação, questãozinha 51. Então vamos para lá. Olha que bela imagem, se não triste, se não terrível. Dom Jaime. Que dor, hein? Que dor da imagem. Luan. É a realidade de muitos por aí, né? Essa é a realidade de muitos locais do planeta. Triste. Agora lembre que o Enem ele traz um resgate social. Ele tem um viés social muito grande. Ele vai alertar para as questões da atualidade. Mesmo que o indivíduo vá mal, vá bem na prova, pelo menos ele vai ter contato com a realidade e vai pensar um pouquinho. Então vamos voltar para a tela? Olhe as consequências do descaso da população como um todo. Não espere que o governo tome ação.
você tem que fazer a sua parte. Diz o seguinte, o texto: medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção da saúde. Olha aqui, ó. Saneamento básico, promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento básico está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto-socorro, pronto atendimento, relatando que há 30 dias teve contato com água de enchente. Ainda informa que nessa localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais. Quer dizer, mistura tudo, né? E que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Vamos lá? Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de... Olhando para mim, por favor. Saneamento. Eu tenho que ter rede de esgoto. Eu acompanhei pesquisa no sul do Brasil, em algumas cidades pequenas, onde passava um questionário para a pessoa responder se tinha, por exemplo, rede de esgoto ou não. E muitas vezes a pessoa respondia que sim. Quando os pesquisadores iam olhar, não havia rede de esgoto. Porque para a pessoa colocar o encanamento que jogava o esgoto dela diretamente no rio, era o conceito de esgoto que ela tinha. E, gente, se eu não tiver a coleta desse material e o tratamento, imagine você que a água é um dos maiores veículos de transmissão de doença. O cuidado com a água, que inicia aí final do século XIX, século XX, jogou a expectativa de vida da população, onde há esse tratamento, lá para cima. Você imagina resíduo orgânico, você imagina dejetos humanos misturados à água de uma forma geral. Uma pessoa com rotavírus, por exemplo, transmite para quantas outras pessoas? A água coletada, tratada, distribuída com qualidade para a população. Muitas vezes, muitas populações humanas não entendem que o fato de ter saneamento básico, o fato de ter uma rede de esgoto, uma rede de água, automaticamente melhora a condição de saúde da população. E passa a ser um fator econômico importante para as famílias e para o país. Porque você vê um indivíduo com saúde, ele não vai perder trabalho, não vai gastar com médico e remédio. A qualidade de vida dele e da família melhora. Não há um investimento do país nesse cidadão. Por isso, cuidado quando a gente fala em medicina preventiva e curativa. País sério investe na medicina preventiva. Eu tenho que evitar a doença o quanto antes. País que tem um descaso com a população não investe em medicina preventiva. Você fica doente e depois vamos ver o que é que vai dar. E muitas vezes há um sofrimento generalizado da família. Você imagina se tem uma pessoa responsável economicamente pela família e depois de tudo isso ela vai a óbito. Muitas vezes desagrega a família. Por isso que a gente precisa ter essa visão global do que a doença provoca. E até porque, para muitos países, e você já viu com certeza em sociologia, história, inicialmente, e aí a gente não tem que buscar culpados,
Mas você passa a entender da proposta inicial que o conceito de desenvolvimento era meramente econômico. O conceito de desenvolvimento envolvia um desenvolvimento tecnológico, mas não incluía o social, não incluía o combate à pobreza, por exemplo. Claro que eu estou falando também do Brasil. E é muito comum encontrar ainda no Brasil a questão de que a população, a classe média brasileira, ela, em vez de ser contra a pobreza, ela é contra o pobre. Gente, perceba que é muito comum. Às vezes a gente encontra aeroportos ou as cidades que têm que ter uma infraestrutura para suportar um grande número de pessoas. Aí fica o pessoal, também, hoje todo mundo tem carro, todo pobre tem carro. E por que ele não pode ter o carro? A cidade que tem que ter segurança e tem que ter uma estrutura que suporte a população que tem hoje, porque quando eu faço um projeto prevendo lá na frente. Então tome cuidado, porque isso tudo passa a ser analisado. E a gente tem uma série de doenças que são veiculadas. Lembre que nem é próximo do verão. E a gente tem aquelas chuvas de verão, as enchentes de verão. E essa doença sempre cai. Vamos lá na tela observar? Diz assim: relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, o que falou que a localidade tem? Falta de saneamento básico, né? O lixo, a coleta inadequada. Há indicações de que o paciente apresenta um caso de difteria, botulismo, tuberculose, leptospirose, meningite meningocócica. O que você vai fazer com essas principais doenças? Você vai ver a forma de contágio. Se você souber a forma de contágio, você vai saber a profilaxia. Profilaxia são as medidas que eu tenho para evitar ou restringir o alastramento da doença. Opa. Restringir aqui. Ok? Então vamos lá no texto. Você sabe que falou em enchente. Se tem enchente, vai misturar água pluvial, que não tinha a saída devida, com rede de esgoto que não tem. Então vou misturar tudo que é tipo de água. E sempre que tem enchente com isso, se lembra dos ratos. Urina de rato, que vai misturar e a gente cai na leptospirose. Porque você vê a tuberculose, você tem que guardar o seguinte: qual é a forma de contágio? É através da água? É através do ar? Então, por via aérea? É através da ingestão de alimentos? E você encontra tudo isso aqui, ó. Botulismo, por exemplo, é contaminação do alimento pela toxina da bactéria chamada Clostridium botulínico. Você sabe que tuberculose é de um jeito, a meningite meningocócica de outro jeito, semelhante à da tuberculose. A difteria teria o tempo todo. O que é que a gente relaciona, então? Olha aqui a leptospira, olha que coisa maravilhosa, linda essa bactéria. Agora, por outro lado, gente, por favor, olhando para mim, o que eu estou abrindo para você? Que tipo de doença vai cair? As principais doenças que assolam o Brasil. E doença é provocada por vírus, por bactéria, protozoário, se tem alguma coisa por fungo, e vai ter as verminoses, plateumintos e nematodas. Faça uma relaçãozinha das principais doenças. Veja por via aérea quais são, por via digestiva, contato com a pele. Se você fizer essa relaçãozinha, elas estarão na sua prova, com certeza.
e você tem pelo menos uma questão guardadinha no bolso. Até porque, viu, Geraldo, o Enem tem esse viés altamente social, Sim. integrador, esclarecedor. Então, essa tua observação se encaixa nesse viés que o Enem coloca nas provas. Sim, brilhante a tua participação, porque veja você, o que ele objetiva? Esclarecer a população. Já que eu não tenho saneamento básico, você se cuida. Então, se eu não tenho a parte feita pelo Estado, porque você vê um outro viés político. Gente, para fazer saneamento básico, esteja onde você estiver, hoje as menores cidades brasileiras, claro, você tem lá rua asfaltada. Só que eu vou ter que abrir tudo isso e colocar em encanamento. Eu vou conturbar o dia a dia da população. E é caro o processo. Em 4 anos, é muito difícil que você acabe um saneamento básico, principalmente das maiores cidades. Aí termina uma gestão e está tudo debaixo da terra. Aí a população, nossa, que obra fez esse prefeito? Ele não é mais eleito. Então, olha a repercussão que tem o saneamento básico na saúde da população, por exemplo. Ainda tem outro dado. Por exemplo, Curitiba é uma cidade que tem rede de esgoto. Você faz a casa, tem que coletar na rede de esgoto. Nem todo mundo faz isso. E sabe qual é a primeira ideia que tem? Ah, isso é coisa de pobre, né? E não é. O pessoal que menos coleta é exatamente a população mais abastada. Até porque o pobre não pode fazer uma coisa errada que contra ele tem o rigor da lei. Ele não tem amigos influentes. Ele não tem o poder da persuasão econômica. Então, comece a perceber, há países em que a fiscalização é feita pela própria população. A questão ambiental, por exemplo, você não precisa de um fiscal para a indústria. Quem é que fiscaliza? A população que mora no entorno. Porque ele tem consciência de que se alguma coisa estiver errado, é a saúde dele que está em jogo. Então cabe a você, cabe a mim, a qualquer cidadão, fiscalizar e ir atrás daquilo que está errado. A gente não pode assistir passivamente, porque saúde é uma coisa só. Uma vez só, você perdeu a saúde, a vida é uma só. Então, gente, além da boa preparação e entendimento das questões do país e o porquê que a gente chegou e está onde está, tem muita coisa boa no país e tem muita coisa que está para ser resolvida. São situações seculares. Por quê? Porque a gente vai empurrando com a barriga. Nós temos hoje uma legislação ambiental muito boa. Abra na internet, dê uma lida, por exemplo, na Lei de Resíduos Sólidos de 2010. E você vai ver como tem a corresponsabilidade dos órgãos públicos, mas também do cidadão, da sociedade organizada, porque cabe a você controlar a geração de resíduos na sua casa. E hoje a gestão ambiental no mundo é uma grande lição de economia. No momento que eu colaboro, eu tenho economia. E lembre que a população mundial, todos moramos numa única nave e, por enquanto, não temos vida fora dessa nave, pelo menos que a gente saiba. Geraldo, essa ideia, né, de individualizar a questão do saneamento público, né, muitas vezes associar esse tipo de doenças ocasionadas pela falta de saneamento da água, como a leptospirose, à pobreza, né, ao pobre, meio que esconde essa ideia da saúde, que a saúde é pública. Por exemplo, a questão da dengue. Entendeu? A dengue, ela pode acontecer, o mosquito pode ter feito o seu ninho lá no meio da região mais pobre da cidade, mas ele voa. Ele voa e ele vai chegar nas partes onde tem as pessoas mais abastadas. Não importa. Então, entender que isso é uma questão de saúde pública. E é geral, né? A responsabilidade é de todos. Porque, por exemplo, com a seca, com a falta de chuva em São Paulo, aumentaram os casos de dengue. Simplesmente porque as pessoas armazenaram água e não cuidaram.
eu preciso ter a informação básica para que eu possa me cuidar. Lembra assim, a responsabilidade da tua saúde, em primeiro lugar, é sua. E por outro lado, a gente tem que se apropriar do país que a gente vive. Eu tenho dito sempre, em palestras por aí, que o Brasil parece uma grande reunião de condomínio. Você marca a reunião, desce 10%. Tem que decidir, os 10% decidem. Aí, os outros 90% reclamam. Então, o país é seu, a fiscalização é sua, a obrigação é nossa. E a gente tem que se apropriar do nosso país. Você vê as endemias que aí estão, todas para serem resolvidas ainda. Voltando aqui, ó, olha a nossa resposta então, leptospirose. Agora, você que sabe estudar, eu até deixei como tarefa para você. Leia sobre a difteria, o botulismo, a tuberculose, a meningite meningocócica, que é bacteriana, e aproveita, dá uma olhada na viral também. Olha que coisa bonitinha aqui, ó. Ah, que legal, uma plantação maneira, hein, Jaime? Poxa, linda. Olha que bela fazenda. E olha um aviãozinho ali soltando uma nuvenzinha legal. Vamos ver o que diz? Pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres vivos. Veja, é uma afirmação. Aí o nosso aluno fala, eu nunca estudei sobre isso. Ótimo, está aprendendo. Que bom que não perguntou. Geralmente com grande persistência ambiental. A busca por novas formas de eliminação dos pesticidas tem aumentado nos últimos anos. Uma vez que as técnicas atuais são economicamente dispendiosas e paliativas. Na verdade, camufla, mas não resolve. No linguajar popular, uma meia sola, né? Isso. Aí olha que bonito aqui. A biorremediação de pesticidas utilizando... Olha como ele já... Ai, nunca ouvi falar em biorremediação. Ótimo. Olha aqui. Utilizando micro-organismos tem se mostrado uma técnica muito promissora para essa finalidade, por apresentar vantagens. Olha, quais vantagens? Econômicas e ambientais. Ótimo, vamos ver o que vem para frente. Olha, engenharia, química, biotecnologia, engenharia industrial, bioquímica celular, molecular, olha toda a biologia e o quanto de áreas envolvidas e que você pode consultar sobre esse assunto. Aí diz assim, para ser utilizado nessa técnica promissora, o micro-organismo deve ser capaz de... Eu estou substituindo... poluente, eu estou substituindo um pesticida. Eu só quero que você olhe o seguinte. A história de pesticidas, por exemplo. Que tipo tem? Eu posso classificar o pesticida conforme a finalidade dele. Ah, vai matar uma erva, então é um herbicida. Vai matar fungo, fungicida. Vai matar bactéria, bactericida. Gente, o que aconteceu com a história da humanidade? Lá na pré-história, éramos nômades. O pessoal caminhava, acabava a comida no local e ia buscar comida no outro local. Nessa época, a humanidade não tinha pulga já. Não tinha. Porque não dava para fechar o ciclo reprodutor da pulga. Você pegava a pulga, ela punha um ovo e ia embora. Aí não fechava. Até que o homem descobriu a agricultura. E aí ele virou sedentário. Mas... com o aumento da população mundial, aquela agricultura de subsistência, aquela agricultura que o indivíduo tinha uma areazinha que plantava só para ele, de repente houve necessidade de produzir uma grande quantidade de alimento e cada vez mais alimento e menos espaço para uma grande quantidade de pessoas. Somos 7 bilhões e 365 milhões de pessoas no planeta hoje. As grandes empresas
de agricultura, os grandes latifundiários, resolveram fazer monocultura. Então eu vou lá, degrado uma área florestal e faço monocultura. Primeiro, consequência, perco biodiversidade. Segundo, eu torno essa cultura muito mais vulnerável, porque, por exemplo, uma doença com a homogeneidade genética facilmente pode exterminar uma espécie. Mas eu trouxe o seguinte: os animais têm que comer, os insetos precisam comer. Você vai lá, tira tudo que tem e planta uma única coisa. Mesmo que o inseto não goste, ele vai comer aquela coisa. E aí você vai lá e quer matar o inseto porque diz que o inseto é uma praga para a agricultura. Gente, a gente é que é uma praga para o inseto. Você tira a comida do bicho, faz o bicho comer o que não gosta, aí mata o bicho porque está comendo o que não gosta para não morrer de fome. Mas pode aparecer, aí você põe esse monte de veneno, acaba matando bactéria boa, fungo bom, que faz associação boa, que faz uma associação mutualística com a planta, abrindo caminho para outras bactérias e outros fungos que acabam parasitando a planta. Saiu agora, aliás, o pessoal está terminando a pesquisa na Europa, e olha que coisa interessante. Animais como a minhoca, o tatuzinho de jardim, são fundamentais para o sucesso da agricultura. E sabe o que eles pesquisaram lá? O indivíduo que vai lá produz o veneno para matar a erva daninha, segundo ele. Ah, o meu veneno não mata a minhoca. O cara que produz o fungicida diz, o meu fungicida não mata a minhoca. Quem produz o bactericida, ah, o meu não mata. Quem produz inseticida diz, não mata a minhoca. Só que o agricultor usa tudo junto. E o que o pessoal descobriu? Tudo junto mata a minhoca. Então você vê que vai muito além do que a gente imagina. Além do uso exagerado, na maioria das vezes, em países como o Brasil. Agora, eu posso classificar conforme eu vi a função, mas qual posso classificar conforme a origem? Lá ainda, atrás, século XIX antes, o pessoal começou a usar nicotina, fumo, para matar bicho. O pessoal começou a usar enxofre. Então, eu posso classificar de diversas formas. Hoje a gente classifica em pesticidas naturais, artificiais. Aí, dependendo da natureza química, eu tenho clorado, organoclorado, à base de fósforo. Agora, cada um deles tem suas características e qual é o objetivo? O objetivo é paralisar determinados processos biológicos nesses seres. Só que os processos são muito semelhantes, são iguais aos nossos. Aí começa a pensar porque acumula nos ecossistemas e a gente tem algo chamado magnificação trófica. Palavrão, hein, Jaime? Palavrão. Ô, Luan, já pensou? Alguém olhar para você, ó, magnificação. Gente, o que é isso? Há uma bioacumulação dessas moléculas no ambiente. E a hora que elas entram nas cadeias alimentares, como há uma bioacumulação, aquele indivíduo fotossintetizante a gente chama de produtor. O herbívoro é consumidor primário. O carnívoro que come esse herbívoro, você já sabe, é consumidor secundário. Aí vai terciário, quaternário. Se há uma bioacumulação, qual é o nível trófico mais afetado, o nível alimentar mais afetado? É sempre o último. E lembre que das cadeias alimentares das quais participa o homem, o último é o homem. Então, em excesso, todo esse veneno jogado no ambiente acaba comprometendo a saúde do próprio homem. E muitos deles afetam o sistema nervoso, causam depressão e a depressão é responsável pelo suicídio. Aí você não vai entender como indivíduo que é um grande agricultor, um grande latifundiário, você vai dizer, nossa, tem tudo e comete suicídio. Depressão. Portanto, eu estou falando de algo extremamente sério. Estamos envenenando o planeta. Ora, além de que tem um outro dado que é interessante. Se eu coloco, por exemplo, uma dose de inseticida
eu não vou matar todos os insetos, seja para qual tipo de inseto for, porque alguns são naturalmente resistentes. Agora, aqueles que não morrerem reproduzirão e seus filhos também não morrerão. Então, estou fazendo uma seleção natural de quem é naturalmente resistente àquele tipo de inseticida. Resultado, vou ter que criar um outro, talvez mais forte, usar em maior quantidade. Resultado, eu não cumpro com o meu objetivo, que é matar aquele tipo de inseto, e ainda estou contaminando o ambiente e perdendo outras espécies úteis, porque vai morrer, por exemplo, o peixe, como o Canadá, nos anos 60, lá no início, que jogou grande quantidade de DDT na floresta para matar inseto. Os insetos voltaram e morreram os salmões. Vamos voltar à tela? Agora, o que eu tenho? Eu estou usando um micro-organismo para biorremediação. Vou limpar o meio. Não com produto químico, mas com micro-organismo. Agora imagine o seguinte: para que esse micro-organismo seja eficiente, ele vai transferir o contaminante do solo para a água? Você sabe que não. Eu resolvo o problema, Jaime? Não. É paliativo, né? Eu troco de lugar. Então você não pode aceitar. Absorver o contaminante sem alterá-lo quimicamente? Gente, vai voltar ao meio. Apresentar alta taxa de mutação ao longo das gerações. Se esse micro-organismo tiver alta taxa de mutação, pode ser que daqui a pouco ele não seja mais eficiente em função desse contaminante, por exemplo. Estimular o sistema imunológico do homem contra o contaminante, pois você não vai comer o micro-organismo, ele vai atuar na natureza. Olha a letra E. Metabolizar o contaminante. Lembra que metabolismo é um conjunto de reações químicas da célula ou de um organismo, liberando subprodutos menos tóxicos ou atóxicos. Daí vale a pena, né? Não acha, Dom Jaime? Aí vale a pena, porque aqui ele cumpre o seu objetivo. Se eu conseguir usar o micro-organismo e esse micro-organismo alterar esse contaminante e o subproduto for menos tóxico ou, de preferência, atóxico, eu estou cumprindo meu objetivo. E aí vou ter uma ação muito mais barata do que fazer um tratamento químico. Porque cultivar micro-organismos fica relativamente fácil, porque a taxa de reprodução é extremamente grande. Por outro lado, o desconhecimento da ação dos micro-organismos pode causar também contratempos muito grandes. Como eu já falei aqui, para você olhar na internet o mal de Minamata. Porque quando a indústria Shiso, lá no Japão, em 1932, começou a lançar mercúrio na água, eles acharam que era de uma forma inerte, mas as bactérias metilaram, fizeram metilmercúrio, entrou nas cadeias alimentares e depois matou uma grande quantidade de animais, os gatos enlouqueceram e causou grandes transtornos neurológicos para a população daquela região. Valeu, Dom Jaime? Texto maravilhoso, hein? Parabéns, mais uma vez, à banca examinadora do Enem. Como tem uma função esclarecedora o Enem, né? Exatamente. Luan. Pois é, já clara aí a questão do saneamento, né? Saneamento que devia ser básico e para todos, né? Que isso apenas não acontece, como também tem muitas consequências que hoje em dia não é nem pensado, né? Enfim. Gente, que bom, mais uma semana. Olha como vai rápido, hein? A gente já está terminando o mês de agosto. Daqui a pouco nós voltamos, porque uma semana vai passar rápido de novo. Estude um monte ao longo da semana e lembre que no nosso querido e amado Brasil sequer há 20% de saneamento básico. Gente, um grande abraço. Até a próxima semana. Valeu.